Agora são 7h48. Nas últimas semanas, as declarações de Ricardo Salles, ministro do Meio Ambiente, sugerindo um novo decreto para o Fundo Amazônia, foram alvo de críticas de ambientalistas e do próprio BNDES, que é o responsável por administrar a verba doada pela Alemanha e Noruega. Sem comunicar aos doadores, o ministro pretende, entre outras coisas, que parte da verba seja destinada ao pagamento de indenizações a donos de propriedades privadas que residem em áreas de unidades de conservação, os chamados grileiros. Em resposta aos ataques de Salles, servidores do BNDES e do IBAMA farão protesto nesta terça-feira no Rio de Janeiro. A reportagem é de Beatriz Draghi Ramos. Alvo de críticas, as ações do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, agora tem mirado o Fundo Amazônia. O programa foi criado em 2008 e conta com 3,4 bilhões doados pela Noruega e Alemanha para combater o desmatamento na região. Mas nos últimos dias, o ministro declarou que pretende modificar a gestão do fundo, após fragilidades encontradas na governança e implementação dos projetos pelo BNDES. O mal-estar criado no banco público provocou o afastamento da chefe do Departamento de Meio Ambiente, Daniela Bacas, e o pedido de demissão de Gabriel Visconti, responsável pela gestão pública e socioambiental do BNDES. Entre as mudanças, o ministro quer permitir que os recursos do Fundo Amazônia sejam usados para pagar indenizações a fazendeiros de propriedades privadas que moram em áreas de unidades de conservação, como explica o presidente da Associação dos Servidores Federais da Área Ambiental no estado do Rio de Janeiro, André Favaretto Barbosa. Na Amazônia existe uma verdadeira epidemia de grileiros, né? São pessoas que invadem as unidades de conservação, depois que elas já estão criadas ou estabelecidas, querem ser indenizadas pelo governo para sair das unidades de conservação. Isso é uma prática criminosa, então por que o ministro está tão preocupado em indenizar essas pessoas? Tem que ficar claro também que já existe, através de uma outra legislação, o recolhimento de uma taxa de compensação ambiental que é cobrado para cada licenciamento de empreendimento que tem significativo impacto ambiental. O valor de até 0,5% de empreendimentos que são licenciados ambientalmente, eles têm que ser destinados para as unidades de conservação. Esse recurso, que já está aí na casa de 1,8 bilhões de reais, ele vem sendo aplicado pelo governo brasileiro, principalmente na questão também da regularização fundiária dentro das unidades de conservação. Já existe uma carteira de recursos bastante significativa para fomentar esse tipo de atividade. E o ministro quer agora aumentar esse recurso, tirando de áreas que não têm investimento, para jogar na mão de grileiros. Reportagem publicada pelo jornal Estado de São Paulo revela que o governo também analisa a proposta de usar parte do fundo para pagar policiais militares que, em horários de folga, fariam a fiscalização das florestas nacionais. Em resposta às propostas do ministro do Meio Ambiente, as associações de servidores da área ambiental do estado do Rio de Janeiro e a Associação de Funcionários do BNDES realizarão um protesto nesta terça-feira no Rio de Janeiro contra as possíveis mudanças do Fundo Amazônia. De acordo com Arthur Koblitz, presidente da Associação de Funcionários do BNDES, a Noruega e a Alemanha estavam satisfeitos com a gestão do fundo. Esse ministro aparece falando de denúncias sem nunca ter mandado um ofício para o BNDES, fazendo qualquer pergunta sobre o material que foi enviado para ele. O trabalho que a gente fez era tão considerado pelos doadores que eles não têm escondido a estranheza deles com as denúncias do ministro. Teve um decreto do governo Bolsonaro que ele acaba com uma série de conselhos federais. Entre esses conselhos que estão acabando, tem 2 conselhos que fazem parte da governança do Fundo Amazônia. E essa decisão, o nosso colega já tinham colocado aqui para a administração de que alguma coisa tinha que ser feita sobre isso. Porque os doadores toparam colocar os recursos sob uma série de condições, inclusive, principalmente, a estrutura de governança do fundo. O governo brasileiro está alterando essa estrutura de governança sem consultá-los, entendeu? Qual pode ser a intenção de um ministro desse? Destruir o fundo? Para o professor do Departamento de Geografia da USP e do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental, Wagner Ribeiro, o fim do Fundo Amazônia poderá gerar graves consequências para o meio ambiente. Na verdade, é a principal fonte, digamos assim, de recursos, para ações junto a comunidades ribeirinhas, comunidades indígenas, porque entre as atividades previstas está também desenvolvimento de atividades sustentáveis que podem, por exemplo, permitir aquilo que a gente chama de serviços ambientais e ecossistêmicos associados a um padrão de vida sustentável, como ocorre geralmente com comunidades indígenas, como comunidades ribeirinhas. É evidente que o corte de recursos vai afetar drasticamente
drasticamente esse tipo de reprodução da vida, com sérias consequências, né? A principal é o aumento do desmatamento, que vai gerar aí, além da perda da informação genética, a desorganização de comunidades ribeirinhas, né, que vivem aí do ritmo da natureza, né? E além de aumentar as emissões de gás de efeito estufa. Enquanto investiga o Fundo Amazônia, a gestão de Salles tem sido marcada por paralisação dos projetos relacionados à questão climática e de combate ao desmatamento, por crises internas envolvendo o IBAMA e o ICMBio e por propostas de simplificação das regras no campo. O ato dos servidores está marcado para a próxima terça-feira, às 17 horas, em frente à sede do BNDES. Beatriz Draghi Ramos, Rádio Brasil Atual.